Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde estiver, seja bem-vindo ao nosso BNews. BNews é o nosso canal de biologia, ecologia e evolução. Aqui discutimos assuntos sobre animais, plantas, micro-organismos e a interação entre eles. Hoje é uma grande satisfação em trazer a doutora Sheina Koffer para uma conversa. Olá, Sheina, tudo bem? Oi, Samuel, tudo bem? Bom dia. Bom dia. A Sheina é uma colega, ela é bióloga pela Universidade de São Paulo, ela tem mestrado e doutorado em ecologia e atualmente ela é pós-doutora no Instituto Avançado da Universidade de São Paulo, né? E ela tem como interesse pesquisas na área de ecologia evolutiva, de abelhas sociais. Ela também realiza ciência cidadã para a conservação das abelhas, meliponicultura e comunicação científica. É isso, Sheina? Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você por participar. Sheina, eu te chamei aqui justamente para nós discutirmos um dos trabalhos que você publicou na linha de ecologia evolutiva de abelhas sociais, né? Nas abelhas, o sucesso reprodutivo depende de diversos fatores, entre eles bióticos e abióticos, mas parece ser a partir de uma relação positiva entre a cópula e sucesso na fertilização que se pode predizer um sucesso reprodutivo. Dois aspectos emergem como importantes na determinação do sucesso reprodutivo, né? Como o primeiro refere-se a aspectos pré-copulatórios, ou seja, a competição entre machos, a escolha do parceiro pela fêmea, e o segundo dele, aspectos ou processos pós-copulatórios, que sejam processos crípticos, como você chama no seu trabalho, que pode ser, entre eles, a competição espermática, né? Ou seja, questões que dependem das características das células reprodutivas. Em alguns casos, a seleção sexual pode atuar em sinergia entre esses dois fatores, pré e pós-cópula, já em outros, os efeitos podem ser antagônicos. Esta relação, que muitas vezes envolve aspectos do tamanho, simetria, número de células reprodutivas e o tamanho das células, parece ser uma questão de alocação de recursos limitante nos machos. Sheina, aqui você publicou recentemente um trabalho com o título Competitive Males Have a Higher Quality Sperm in a Monogamous Social Bee. Eu gosto de trazer um pouco aqui para o pessoal que está nos assistindo aspectos referentes à biologia das espécies que o pesquisador vem trabalhando. Por gentileza, você poderia dar alguns detalhes sobre a espécie que você trabalhou? Então, nesse trabalho, eu trabalhei com uma abelha sem ferrão, que é do grupo Meliponine, que ocorre nas regiões tropicais e subtropicais do globo. E a espécie foi a Scaptotrigona affinis depilis. É uma espécie ainda que não está descrita, por isso que ela tem esse affinis no meio. E é um gênero de abelhas, uma abelha pretinha que é conhecida por enrolar no cabelo, né? E ocorre no Brasil inteiro, o gênero, né? Ocorre desde o México até o fim da América do Sul. E essa espécie ocorre aqui no estado de São Paulo, Minas, Mato Grosso, tem em vários lugares, mas é uma espécie que ainda falta a descrição taxonômica. Uhum. Ela produz mel? É um mel Produz mel. Uhum. Ela produz bastante mel, é uma espécie muito resistente, então tem muitos criadores que criam porque ela aguenta bem o manejo, você consegue multiplicar os ninhos, é uma espécie com grande potencial, é uma boa polinizadora também, é uma espécie, na criação racional, né, que é chamada de meliponicultura, é uma espécie muito importante. Existe indício de espécies de planta que sejam polinizadas por essa abelha? Especificamente essa, eu sei que ela poliniza melancia. Uau! Tem até estudos que usam para as culturas, mesmo estudando o potencial dela ser utilizada, né, na agricultura mesmo, como uma espécie para polinização. Interessante dessa espécie que ela parece ser uma exceção aí também entre as abelhas, né? Nas abelhas africanizadas, por exemplo, em um voo nupcial, a rainha pode copular com dezenas de machos,
ou seja, a espécie é poligâmica, o que é importante para a diversidade da prole, né? Entre as espécies solitárias, né, a gente sabe que nós temos centenas de milhares de espécies solitárias no mundo todo. Geralmente essas espécies são conhecidas por serem monogâmicas, ou por copularem uma única vez. A Scaptotrigona affinis depilis parece ser uma exceção, pois é uma espécie social monogâmica. É possível saber como esta mudança ocorreu ao longo da evolução das abelhas, ou há indícios de que a espécie é mais ou menos derivada em relação às outras espécies de abelhas sem ferrão? Essa é uma questão interessante. As abelhas sem ferrão, das espécies que a gente conhece até agora e que a gente já estudou, são todas monogâmicas. Todas as rainhas acasalam com um único macho, que é bem interessante, porque é um grupo muito diverso. A gente sabe que tem aí umas 500 espécies no mundo, aqui no Brasil tem umas 300, e das que a gente estudou até agora são todas monogâmicas. É uma condição ancestral das abelhas e que a gente acredita que está relacionado com a evolução do comportamento social e as abelhas mais derivadas que adquiriram esse comportamento das fêmeas acasalarem com mais de um macho. Mas nas abelhas sem ferrão, até onde a gente sabe, isso nunca aconteceu. Interessante. Bom, mas independente se as rainhas dessas abelhas, né, africana que copula com vários machos, ou as abelhas nativas sem ferrão, ambas parecem ter o mesmo mecanismo de estocagem de células espermáticas masculinas. Você pode introduzir para a gente um pouco desse assunto? O que é este saco, né, onde essas células espermáticas são armazenadas? Então, as fêmeas das abelhas têm esse saco, né, que é um órgão chamado espermateca. É uma bolinha, assim, bem resistente, e que após o acasalamento, as fêmeas armazenam o esperma do macho, que pode ser um macho, de acordo com a espécie, ou mais de um macho. E esse esperma fica armazenado até o momento que ela vai fertilizar os ovos. No caso das espécies sociais, que é uma coisa interessante que a gente até usou nesse estudo, é que as rainhas armazenam isso por muito tempo. São colônias perenes, né? A rainha acasala uma vez na vida, quando ela realiza esse voo nupcial. Depois que ela volta para a colônia, ela nunca mais sai, então ela nunca mais vai ter oportunidade de acasalar com outro macho. Então, todo o espermatozoide que ela vai usar na fertilização dos ovos veio desse único acasalamento. E é interessante porque a gente sabe que muitas rainhas vivem por vários anos. Então, é interessante pensar que essas células, que são muito simples, ficam armazenadas por vários anos, elas continuam vivas e continuam funcionais para a rainha fertilizar os ovos. Uau! Aparentemente, espera-se que os machos, então, apresentem células reprodutivas, ou aqueles que apresentam células reprodutivas mais saudáveis, possa contribuir com um maior número de indivíduos, né? Existe algum estudo nessa direção? Isso é muito importante, porque se o macho não produz células espermáticas, né, os espermatozoides com qualidade, toda a fertilização dos ovos, toda a reprodução da rainha vai ficar comprometida, né? Então, tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que, saindo um pouco das abelhas, em formigas, que nas formigas cortadeiras tem rainhas que vivem mais de 9 anos. E ela também armazena os espermatozoides nessa espermateca. E ela faz um uso ela tem uma economia do uso dos espermatozoides, né? Ela vai fertilizar os ovos com uma célula só, ela não libera várias células por vez, porque ela tem que economizar esses espermatozoides. E ela tem que manter, então você consegue ver que eles continuam vivos dentro da espermateca, você tem uma forma de avaliar isso, que a gente chama de viabilidade espermática, né? A gente consegue medir quantas células ali continuam vivas, corando com alguns corantes específicos. E a gente vê que ela consegue manter por vários anos aquelas células vivas e saudáveis para a fertilização dos ovos. Interessante. A gente vai até mostrar algumas fotos aqui
mais Legal. para frente da nossa conversa. No seu estudo, você investigou a relação entre a habilidade de competição entre machos e o sucesso de fertilização através de indivíduos no interior da colônia das abelhas, mas também em agregações. Quais foram as hipóteses que você testou no seu estudo? Então, o que a gente queria saber é que características que indicam que o macho é de boa qualidade, né? E também se o macho de boa qualidade tem o esperma de alta qualidade também, porque é uma questão como acontece a reprodução nas abelhas sem ferrão, né? Quando tem uma rainha virgem que precisa acasalar, se forma uma agregação de machos perto do ninho. São centenas de machos, eles formam um grande aglomerado e ficam ali esperando a rainha. E todos esses machos para acasalar com uma só, ela vai escolher um só desses machos para acasalar. Então tem uma alta competição e tem essa questão também, depois que acasalar, depois que ele conseguir vencer todos os machos, ele tem que fertilizar com qualidade os ovos da rainha, né? Ele tem que ter um esperma de alta qualidade. Então a gente queria saber se os machos que têm alta qualidade também têm esperma de alta qualidade ou não, porque pode ser que ele tenha essas duas habilidades, né, que vão conferir alto sucesso reprodutivo, ou pode ser que ele não consiga investir nas duas, porque tem um conflito aí, ou ele investe em uma coisa, ou ele investe em outra por causa dos recursos limitados. Então, era isso que a gente queria saber, e a gente usou essa questão da agregação como um proxy, porque a gente não. Um dos problemas dessas abelhas é que a gente não consegue observar o acasalamento, né? Então, o que a gente fez foi ver se os machos que chegam na agregação têm alta qualidade, e se os que ficam por mais tempo lá também têm mais qualidade, porque a gente pressupôs que quanto mais tempo ele fica lá, melhor qualidade ele vai ter, mais chance de acasalar com a rainha ele vai ter. Aparentemente você então teve a campo, né? Você encontrou essas agregações e também teve acesso aos ninhos para poder realizar essas medições, né? A gente tem aqui algumas figuras que você compartilhou com a gente. Eu vou compartilhar com o pessoal. E minha pergunta é: aonde você realizou o seu trabalho? Essa parte da coleta de dados foi feita no Laboratório de Abelhas, que é esse lugar aí, na USP, na Universidade de São Paulo. A gente tem um meliponário, onde a gente mantém as abelhas para os estudos de comportamento. E aí é um exemplo. Então, essa caixa aí tem um ninho de abelha, e dá para ver, tem que usar essa roupa de apicultor, porque ela é um pouquinho defensiva, ela ataca, gruda no cabelo, dá umas mordiscadas. E esse era o meu local de trabalho. A gente tinha os ninhos aí, são vários ninhos, e tem todo o cuidado para manter, e a gente consegue fazer os estudos comportamentais. Aqui você está manuseando o interior da caixa justamente para fazer a coleta dos machos? O que você está fazendo? Isso, então a gente consegue abrir as caixas, né, para manejar. Aí no centro dessa foto tem o favo de cria, que é onde são criadas as novas abelhas, e a gente já mostrava então isso para conseguir tirar os machos. A gente consegue identificar quais são os machos e quais são as operárias pelas características morfológicas. E com isso a gente fazia estudo. Eu tinha que marcar os indivíduos com tinta no tórax para poder identificar de acordo com a origem da colônia que ele estava, a idade dele, e com isso a gente fazia o trabalho. Acho que tem aqui essa figura pode ilustrar bem, né? Isso, esses são os machos marcados. Essa é uma agregação, então dá para ver que é bem característica. Isso é uma telha, né? Eles ficam em cima esperando a rainha. Uhum. E assim, uma pergunta que surgiu agora: como é que as rainhas encontram essas agregações? Existe uma comunicação química entre machos e fêmeas? O que é sabido dessa relação? Então, a gente sabe pouco ainda. O que acontece é que tem
Nas épocas que vai ocorrer esse evento reprodutivo, se formam essas agregações. Se imaginava que eram as rainhas que atraíam por pistas químicas, mas tem um trabalho que mostra que não é isso, que é algum outro sinal que atrai os machos. Então, tem gente que estuda, são as operárias que ajudam nessa atração, e a partir do momento que forma essa agregação, ela fica aí por vários dias, pode durar várias semanas, e em algum momento a rainha sai para fazer o acasalamento, que é fora da colônia, ela faz o voo nupcial, esses machos vão atrás dela e um deles vai ter sucesso. Uma outra coisa que a gente ainda não sabe é se ela escolhe o macho, né? Se é o macho que chega mais rápido que vai acasalar ou se ela tem algum mecanismo de escolha. Parece que tem, que não vai ser qualquer macho, ela vai escolher com qual ela quer acasalar. Mas Uhum. tem muita coisa ainda que a gente não sabe, assim. Então, tem muito estudo básico para ser feito para entender melhor como funciona a reprodução dessas abelhas. Eu estudei um pouco do comportamento reprodutivo de abelhas solitárias e essa questão que você levantou realmente ocorre, é impressionante. Em estudos de laboratório, né, onde a gente coloca machos de diferentes tamanhos, com fêmeas, aparentemente existe sim um comportamento de escolha, né? Então, como você mencionou, que você acha, eu também acredito que exista para as abelhas sociais, a cópula, né, o sucesso reprodutivo ocorra para alguns machos que exibam determinadas características que sejam ali do interesse, né, de escolha da fêmea. Sheina, quais foram os indicadores, né, de qualidade que você utilizou para acessar o sucesso reprodutivo do macho? Aqui nessa figura, por exemplo, algum dessas características referiram-se ao tamanho, né? A simetria dos olhos. Pode comentar um pouco isso para a gente, por favor? Então, a gente estava investigando se o fato deles chegarem na agregação, porque eles saem da colônia deles, eles têm que voar, achar a agregação. A partir do momento que eles acham a agregação, eles têm que ficar lá e ficar por vários dias, né? Então, a gente queria saber se a morfologia influenciava de alguma forma eles terem sucesso ou não. E aí a gente viu o tamanho dos machos, a gente avaliou várias características, como o tamanho do olho, será que um sistema visual melhor permite ele achar melhor a agregação? Aí é uma foto da cabeça do macho, então eu medi o tamanho dos olhos compostos. Outra coisa Dos foi lábios. isso. Outra Ok. coisa foi o tamanho das antenas, o tamanho do corpo, e a gente viu que tinha uma grande correlação. E outra coisa interessante, que foi isso que você mencionou, é essa assimetria dos olhos. Uma coisa que a gente viu é que o olho esquerdo dos machos é sempre maior que o olho direito. Eu não sei Ah, se dá para ver, se você olhar bem detalhadamente nessa foto, dá para ver que tem um olho maior que o outro. Isso foi visto para todos os machos, então a gente queria saber se será que um macho mais assimétrico é pior ou melhor? E o que a gente viu, a gente esperava que a assimetria pudesse ser de alguma forma ruim para o desempenho dos machos e que o tamanho pudesse ser positivo. Então, machos maiores teriam mais sucesso. O que a tá, gente viu foi. Deixa. deixa você chegar nisso já já, Tá bom. porque aparentemente você teve dois diferentes aspectos, né? Que era o referente ao comportamento dos machos, ao tamanho, mas também referente às células reprodutivas, né? E eu tenho aqui uma figura que eu estou plotando. Você realizou medições nos células espermáticas desses machos, né? Então, o que você estava interessada estudando essas células? Quais eram as perguntas? Então, a gente queria saber se esses machos com maior habilidade competitiva, que são aqueles que chegam na agregação e que permanecem lá por mais tempo, eles vão ter uma qualidade espermática maior ou menor também, ou se não vai ter nenhuma relação. A gente queria saber se existia essa relação e se ela era positiva ou negativa. Então, a gente avaliou vários aspectos de qualidade espermática que a gente achava relevante no caso desse grupo. Então,
Uma delas foi a viabilidade espermática, que é a proporção de células vivas em relação às mortas, que a gente faz usando um kit de corante que é usado para vários animais. Então, nesse kit, as células vivas são coradas em verde fluorescente, que a gente está vendo aí. Tem algumas vermelhinhas que são as mortas. E aí a gente conta para saber qual é essa proporção. Existe células verde e vermelha indicando que essas células não estão indo muito bem? Existe alguma coisa nesse sentido? Isso acontecia também. Então, se ela tinha as duas cores, era uma célula que estava no processo de morte. Ela tinha as duas colorações. Além disso, você realizou a medição do tamanho, né? Isso. Então, a gente coletava o espermatozoide dos machos, né? E montava lâminas de microscópio e depois tirava as fotografias, que é isso daí que está mostrando na foto. E com isso a gente consegue medir. A gente queria saber se o tamanho... Desculpa, não entendi. Da cabeça à cauda, né? Isso. Ok. A gente procurava, então, essas células que estão mais esticadas, né? A gente passa uma lâmina para elas ficarem esticadas, assim, no nosso material, e depois a gente mede no computador usando um programa específico. Muito bacana. O que se pode esperar dessa variação? Será que uma menor variação no tamanho pode ser um indicativo positivo de habilidade de fertilização? Então, a gente acreditava que sim. A gente esperava que machos mais competitivos, eles teriam as células menores, mais curtas, porque se você pensar, se você produzir células mais curtas, você gasta menos recurso para fazer essas células, você consegue produzir mais em quantidade, e além disso, se você tem células menores, espermatozoides mais curtos, você consegue estocar mais na espermateca da rainha, caberia mais, com isso ela consegue fertilizar mais ovos e se reproduzir mais. Então, a gente achava que ia ter essa relação. E sobre a variação no tamanho, a gente acreditava que machos de maior qualidade teriam menor variação, que é uma coisa que já foi vista para outros insetos sociais, que existe essa pressão para células serem mais... terem menor variação, serem mais homogêneas em relação ao tamanho. Uhum. Muito legal. Uma das questões do estudo, então, foi entender aspectos relacionados a características dos machos, né? Aspectos pré-copulatórios. O que você encontrou na comparação entre machos, né? Vou plotar agora aqui a figura do seu trabalho e a gente pode explicar aqui o que a gente está vendo para o pessoal, né? O que está nos eixos aqui e o que a gente encontrou. Você poderia fazer essa explicação, por gentileza? Claro. Então, nessa figura, eu estou comparando esses indicadores de qualidade dos machos. Então, que foram dois: o tamanho, que são essas duas figuras de cima, e embaixo a assimetria dos olhos, que era aquela questão do olho ser maior do lado esquerdo. Então, eu avaliei 2 episódios de seleção, que eu chamei, né? Então, o fato do macho sair da colônia e chegar na agregação, que são esses 2 primeiros aqui, que eu comparei macho. Esse de baixo, isso. A e B. A e B, isso. Então, eu comparei machos dentro da colônia. Para várias colônias eu tinha os machos marcados, né? Machos da mesma idade, isso era importante padronizar. E depois eu coletei esses mesmos machos marcados na agregação, que são os que tiveram sucesso em chegar lá. E aí eu comparei se tinha diferença nesses caracteres morfológicos. Nesse episódio de seleção, da colônia até a agregação, não tinha diferença nenhuma. Então, os machos, aparentemente, não faz diferença se ele é maior ou menor, nem se o olho é mais ou menos assimétrico. Depois eu avaliei dos que chegam na agregação, será que varia em relação ao tempo que eles ficam lá? Então, eu avaliei os recém-chegados, também todos usando as marcações para saber quando eles chegam, né? E depois, 2 dias depois e 4 dias depois, que são essas caixinhas aí do gráfico. Aí, para o tamanho,
a gente viu que quanto mais tempo ele fica, existe uma seleção de machos menores, que era o contrário do que a gente esperava. Então, a gente vê que com mais tempo, eles são geralmente menores. Os que acabam ficando lá são menores, mas para a simetria do olho não deu diferença nenhuma. Então, não existe nenhuma seleção de machos em relação aos olhos. Sheila, Parece que influencia aí o tamanho. uma questão que surgiu agora referente a esse resultado. Existe a possibilidade de que os machos maiores eles se desloquem mais entre diferentes agregações, hum, apenas apresentando um display comportamental diferente, ou os machos são fiéis às agregações? É uma coisa que a gente viu que eles são fiéis. Então, a partir do momento que eles chegam numa agregação, eles vão ficar lá. Eles saem depois para buscar alimento, eles vão dormir em outros lugares e eles voltam no dia seguinte para essa mesma agregação. Por isso que a gente consegue ver esse efeito de tempo, no tempo que eles ficam lá, porque a gente sabe que eles sempre vão voltar para o mesmo lugar. Muito bom. E já em relação às células espermáticas, essa foi a segunda parte do teu trabalho, né? Então, a gente comentou um tempo atrás que você extraiu, né? A gente não comentou, na verdade, mas deixa aqui a possibilidade para você, se você quiser falar, como você realizou a coleta das células espermáticas dos machos de Scaptotrigona e quais foram os resultados que você encontrou aqui nesse trabalho, né? Referente às células espermáticas. Então, para acessar esse material, a gente coletava os machos. Você tem que fazer isso com material fresco, né? Então, para ver essa viabilidade espermática, se as células estão vivas ou mortas, tem que usar o material fresco. Então, você seca o macho, retira a genitália dele e ali vem duas vesículas associadas, que são as vesículas espermáticas. É ali que ele armazena todos os espermatozoides. Então, a gente rompe essa vesícula e coleta o material. E a gente avaliou várias medidas de qualidade. Então, foi a viabilidade espermática, que eu já falei, o número de espermatozoides, o tamanho das células, o comprimento, né? E a variação nesse comprimento, que são esses gráficos que estão aí. E aí a gente avaliou nesses 2 episódios de seleção também, machos que estão na colônia e os que conseguem chegar, e dos que conseguem chegar em vários tempos de permanência, né? Foi o recém-chegado, 2 e 4 dias depois. Começando aqui pela figura A, você mostra a proporção da quantidade de células ou espermatozoides vivos. Aqui existe uma diferença e para as demais figuras também. Você pode dar um panorama das significâncias dos testes que você realizou aqui? Então, essa figura A e a E são em relação à viabilidade espermática. A gente vê, então, que na figura A não teve diferença para os machos que conseguem chegar na agregação. Esse primeiro episódio de seleção não teve nenhuma diferença estatística. Mas na figura E, a gente vê que o tempo de permanência afetou a viabilidade espermática. Então, os machos essa caixinha do meio, ela é maior. Então, a viabilidade espermática dos machos que permanecem mais tempo é maior, só que depois a gente vê que a próxima, que são os machos que ficam 4 dias, ela é menor. Então, a gente vê recém-chegados, aí eles permanecem mais tempo, a viabilidade espermática é maior, são selecionados os machos com maior viabilidade espermática, depois essa viabilidade espermática cai, que é o que a gente explica isso pela idade. Então, eles são muito velhos, esses machos, e a gente vê que ao longo do envelhecimento do macho existe essa queda na viabilidade espermática mesmo. Mas o que a gente mostra aí é que o fato de ele permanecer mais tempo na agregação seleciona machos com maior viabilidade espermáticas, maior qualidade do esperma. Sheila, aqui, de repente o pessoal não sabe de casa, mas é importante a gente comentar, quando a gente faz uma análise como essa, a gente não está comparando apenas poucos indivíduos, né? Aqui provavelmente você teve um trabalho bem grande de laboratório, né?
Acredito que você fez as medições em diversos machos, tá certo? Foram diversos machos. Nessa análise que eu comparei os machos da colônia e os que chegam na agregação, eu usei machos de 3 colônias. Eu não lembro muito bem o número total, mas deu mais de 100 machos analisados. E depois, na parte de permanência na agregação, eu repeti por 2 anos esse teste, porque eu queria saber se mantinha o mesmo resultado. Então, isso foi repetido em 2 anos diferentes e também vários machos analisados. Uhum. Sheina, você no seu trabalho, a gente não vai entrar agora com os detalhes de todas as tabelas, a gente deixa depois disponível aqui o link, se ele estiver disponível online, mas você apresentou diversos modelos, né, visando qual deles poderia explicar melhor as características do macho referente à sua competitividade, né? Então você teve como consideração características do tamanho do macho, tempo de permanência na agregação, as células espermáticas. Como esses modelos, você pode indicar, né? Você pode comentar com a gente quais são as características de um macho que fazem dele um bom competidor? Por exemplo, os machos recém-chegados na agregação e de maior tamanho, eles são melhores competidores que aqueles que já estavam lá? Então, resumindo todas essas análises que eu fiz, os machos melhor que permanecem mais tempo na agregação, que são os melhores competidores, o que a gente viu foi que eles são menores. Resumindo a obra, o que a gente relacionou com o fato de eles talvez consumirem menos alimento, conseguirem se manter mais tempo no ambiente, machos que formam esses enxames e formam essas agregações. Tem alguns estudos que mostram que ser menor pode ser vantajoso. Então foi isso que a gente encontrou, e além disso, a gente viu que o tempo de permanência, o quanto ele é competitivo, né, influenciava as características espermáticas. Então a gente viu que influencia a viabilidade espermática, influencia o tamanho do espermatozoide. Então, os machos mais competitivos têm espermatozoides menores, o que corrobora aquela nossa ideia de que isso favorece uma maior estocagem, uma maior fertilização dos ovos depois. E em relação à variação, a gente viu que os machos mais competitivos também têm maior variação no tamanho dos espermatozoides. Ah, Uma isso é coisa diferente do interessante, que vocês esperavam, né? isso é diferente do que a gente esperava, essa questão da variabilidade, porque a gente achava que eles iam ser mais homogêneos. E uma coisa também que foi diferente do que a gente esperava era a questão da quantidade de espermatozoides. A gente também contou quantos espermatozoides o macho tinha. E a gente viu que os mais competitivos não tinha variação, né, em relação ao número de espermatozoides. A gente achava que os mais competitivos teriam mais espermatozoides, garantindo uma maior fertilização depois, um maior sucesso reprodutivo, mas a gente viu que não tem essa relação. Uhum. Bom, eu imagino que a falta da importância do tamanho deve-se provavelmente ao fato de que essas espécies elas não competem pela fêmea de uma forma agressiva, né? Isso aparentemente em outros insetos, até besouros, apresentam, como posso dizer, chifres, né? Ou estruturas que possam conferir alguma vantagem no embate entre machos, mas isso não é o caso, então, para a espécie que você trabalhou. É diferente, né? Então, a gente até... Uma das coisas que a gente viu é que tentou ver se tinha algum tipo de agressão entre esses machos. E não, eles convivem bem, não existe nenhum tipo de agressão. É ao contrário desses outros animais que têm estruturas mesmo para brigar, para lutar pela fêmea. Então, é outro tipo de competição que a gente chama de scramble competition, que é mais essa questão de você encontrar a fêmea, permanecer em algum lugar e resistir até o momento do acasalamento. Uhum. Sheina, uma coisa que passou batido, a gente está aos poucos caminhando para o final do nosso bate-papo. Talvez tenha passado batido para mim, mas se você puder repetir, as agregações elas permanecem à noite ali, os machos eles ficam no mesmo local ou eles ficam ali agregados por um período do tempo do dia ou
e no final do dia eles desaparecem, eles voltam no outro dia? Como que isso ocorre, as agregações? Elas se formam durante o dia, tem uma relação com a temperatura também. Ela vai aumentando de acordo com a temperatura do dia, quando vai ficando mais quente, a agregação fica maior. E no final do dia, ela some. Os machos vão para algum outro lugar, eles dormem agregados, até onde a gente sabe, né? Eles acham alguma planta, algum lugar que eles querem ficar, eles ficam ali. E no dia seguinte eles voltam. Então tem esse vai e vem todos os dias. E como que varia a qualidade dos machos? Eu não sei se é uma coisa que você respondeu no seu trabalho, né? Eu acho que não era a intenção, mas existem diversas agregações, né? Você deve ter observado isso no campo. Existem agregações que são feitas por machos de menor qualidade, ou existem outras agregações com machos maiores, ou existe ali uma mistura de machos, né? De diferentes potencial competitivo. Como que isso ocorre? O que a gente viu é que existe uma mistura mesmo. Eles estão ali misturados, eles encontram agregação e ficam lá. E ali vão ficar os machos de menor qualidade, os machos de maior qualidade, pequenos, grandes. E eles vão sendo selecionados. O que a gente viu é que aparentemente o tempo que eles ficam lá vai selecionando os machos melhores. O que pode Uhum. ser vantajoso para a rainha, né? Porque chegam lá vários machos de boa qualidade, de menor qualidade, e à medida que vão passando os dias, os machos melhores vão sendo selecionados. Então, para a rainha, pode ser uma forma indireta dela ter acesso só aos melhores machos, né? A agregação está fazendo isso para ela. Uhum. Sheina, é um trabalho muito interessante. Eu acho que a gente aprendeu bastante aqui com esse trabalho. Acho que será ou é já um trabalho bastante citado na literatura, né, por trazer assuntos, uma novidade mesmo aí na aspectos reprodutivos das abelhas meliponines, né? Claro, quando a gente realiza alguns trabalhos, nós nos focamos em algumas perguntas, né? A gente consegue muitas vezes responder essas perguntas, outras vezes nem todas as perguntas, mas o que sempre a gente tem são novas questões no final de um trabalho, né? Eu queria perguntar a você justamente isso, né? Qual que seria o próximo passo, né, no entendimento de fatores relacionados ao sucesso reprodutivo em Scaptodrigona? Qual direção a gente poderia seguir? Uma coisa que eu fiquei intrigada, assim, é que o fato de eles chegarem na agregação não está selecionando, né? Uma coisa que a gente ficou pensando é que, como a gente fez tudo isso dentro do laboratório, eles não tinham que voar para muito longe para encontrar essa agregação. Então, o que eu faria depois é tentar fazer isso utilizando distâncias maiores. Talvez tenha esse problema de. Talvez tenha uma oportunidade de selecionar os machos se eles tiverem um desafio maior para encontrar agregação, né? Então, isso eu acho que tem vários estudos que podem ser feitos tentando observar o acasalamento, é uma coisa que a gente ainda tem muita dificuldade, mas seria muito interessante ver, porque eu não consegui acessar os machos que realmente têm sucesso, né? A gente usou uma aproximação que é a agregação. Uhum. Então, seria legal ver isso, assim, os machos que realmente acasalam e qual é a qualidade espermática, qual é o tamanho deles, para ver se bate com o que a gente viu nesse trabalho. Não é possível fazer isso em gaiolas? Por exemplo, de repente, coletando machos nas agregações, colocando ele em gaiolas de voo, né? Essas gaiolas que nós costumamos utilizar para estudos de abelhas, e introduzir algumas fêmeas virgens. Será que não seria possível realizar observações dessa maneira? Isso é uma ótima ideia, era uma das coisas que a gente gostaria de fazer, né? A gente ainda não tem um protocolo para fazer isso, porque existem vários testes, né? Mas eu acho que é uma saída muito boa para isso. Tem um trabalho também que usou as rainhas como forma de atração. A gente queria fazer isso também, de mostrar a rainha dentro de alguma gaiolinha, né? Ela protegida ali, mas para ver se ela atrai, porque a gente sabe que ela tem alguns feromônios que atraem os machos. Então, ver esse outro próximo episódio, né? A rainha ali e quais machos conseguem chegar na rainha.
dá para fazer isso também. Num trabalho que nós fizemos aqui na Europa com abelhas solitárias, com um grupo de abelhas que já foi estudado muito bem, né, e responde muito bem estudos reprodutivos em gaiolas, a gente viu que os machos eles permanecem em movimento dentro da gaiola praticamente o tempo todo e também não existe uma competição agressiva entre eles, mas eles se aproximam sim das fêmeas, né? E tentam realizar a cópula, né? Claro que existe o comportamento de pré-cópula, né? Existe a dança desses machos, né? Chama de dança, mas é um pouco diferente disso, né? Só para romantizar um pouquinho aqui como ocorre o comportamento, mas é interessante, mas eu não sei se isso é possível de fazer com essas abelhas, então acho que a gente poderia conversar e até ver se a nossa metodologia para trabalhos com abelhas solitárias pode ser aplicado para as abelhas que você estuda. Legal, com Sheina, certeza. eu queria agradecer a sua presença e eu deixo para você as últimas palavras antes da gente se despedir. Eu super agradeço essa oportunidade de falar. É um trabalho que eu gosto bastante, porque as abelhas sociais geralmente foram estudadas em relação ao ninho, às fêmeas, e os machos acabam um pouco esquecidos, né? Então, tem poucos trabalhos, esse foi um trabalho que eu gostei bastante de fazer. Mostra que os machos têm a sua importância, né, em toda a manutenção futura do ninho, né? Então, é muito importante que eles sejam produzidos e que eles tenham qualidade. Então, muito obrigada por me deixar falar um pouquinho dos machos, que eu gosto bastante. E espero que tenha ajudado aí, que tenha ficado claro um pouquinho a explicação do trabalho. Certamente. Queria agradecer, Sheina, por participar e já deixo um convite aberto para uma próxima participação. Espero que você possa vir e trazer, de repente, novos resultados, né, referente a esse trabalho, mas eu sei que você é uma pesquisadora e o caminho do pesquisador às vezes vai para diferentes direções. Eu deixo aqui o canal aberto para você quando você quiser falar das suas atividades científicas. Muito obrigado por participar. Muito obrigada.